Olá, acadêmicos e acadêmicos do segundo ano do curso de Pedagogia Vespertino e Noturno. Mais uma vez estamos aqui e hoje nós vamos dar continuidade no refletindo, estudando, procurando apresentar algumas características, alguns pontos relevantes do período da história da educação brasileira, hoje especificamente no período de 1945 a 1964, com o chamado de contexto histórico, né, na República Populista. É um tempo bastante, né, longo, de quase 3 décadas, e que há uma dinâmica e uma movimentação tanto política, econômica e também no âmbito educacional. É considerado também como um período desenvolvimentista. E aí esse período é chamado também de um período democrático, porque ele ocorre vem logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um dos fatos marcantes da história brasileira, né? Retrata o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942, que ao lutar contra o nazifascismo, consolidou-se uma situação extremamente contraditória, uma vez que Getúlio Vargas estabeleceu no nosso país um regime ditatorial com ideias fascistas. Entretanto, as tropas brasileiras enviadas para atuar na Segunda Guerra apoiavam as potências de ideias liberais democráticas e contra o fascismo. Vargas, percebendo, né, o clima desfavorável às ideias liberais democráticas, começou a reorganizar as medidas democráticas, destinadas a uma aproximação com a camada popular, incentivando uma política nacionalista. E aí vale ressaltar que por trás dessa atitude há um interesse político, ser eleito para permanecer no poder. E com a derrota do fascismo na Segunda Guerra Mundial, Vargas compreende que se permanecer como um ditador, não permanecerá no governo. Por isso inicia a chamada reabertura política, concedendo eleições, anistias, liberdade de imprensa e legalidade dos partidos políticos. Ele é deposto pela oposição e pelas Forças Armadas. E aí ocorre, então, justamente esse período chamado, né, de reorganização democrática. Medidas redemocratizantes iniciam um novo período na história do Brasil, conhecido como República Populista. O presidente da República, General Dutra, é eleito por eleições diretas, com o apoio de Getúlio e Vargas. A Constituição Federal de 1943 é promulgada, restabelecendo o regime democrático no país. Aí justamente vão acontecer todos esses fatores. É um período que ocorre, né, que vai até 64, com a eleição e com a atuação de 5 presidentes, né? O Juscelino Kubitschek, né, que vem trazer as multinacionais, a construção de Brasília, Jânio Quadro, né, com a turbulência do governo João Goulart, interrompido pelo golpe militar de 64. Uma série de fatores vão acontecendo. As contribuições de Bossa Nova, do Cinema Novo, a conquista da Copa do Mundo, né, de futebol em 58, 62. Então, o Brasil vive uma forte contradição. Se, por um lado, o nacionalismo populista busca a identidade do povo brasileiro e sua dependência, por outro, tende à internacionalização, submetendo-se ao controle estrangeiro, que é o que vai ocorrer, né, no período do Juscelino Kubitschek, com, né, a trazida, com a inserção, com a vinda das empresas multinacionais, e aí impondo, né, um domínio, um império norte-americano através dessas multinacionais. E aí, dentro de todo esse contexto, né, político, social, de pós-guerra, de período chamado Guerra Fria, aí vem a educação.
E a educação recuperou, né, o princípio abolido lá na Carta, na Constituição de 37, que aí a educação é um direito de todos. A escola primária obrigatória, a assistência dos estudantes e a gratuidade do ensino oficial para todos, né, quando comprovada a insuficiência de recursos. Aí também surge a primeira lei das diretrizes de base da educação nacional, a LDB, né, 4.024/61. São todos esses fatores, né, que vão acontecer durante esse período chamado, né, o período populista, da República Populista. O assunto que mais dividiu a opinião pública, principalmente nos últimos anos, foi a liberdade de ensino, né? Duas correntes radicalizaram suas posições. Os defensores da escola pública, representados pelo movimento da educação nova, e os defensores da escola privada, ligados aos meios católicos. A Constituição, aliás, as leis de diretrizes e bases que ela iniciou a ser trabalhada em 1948, ela demorou e foi uma luta, uma discussão, um debate intenso, e justamente essas duas correntes, né, essas movimentações da educação nova, defensores da escola pública e os defensores da escola privada ligados ao meio católico, demorou 13 anos, né, até que ela foi aprovada em 1961. Dizem alguns estudiosos que ela já chegou atrasada, porque ela já estava, né, ultrapassada, porque o país já tinha desenvolvido, já tinha acontecido tantas coisas, o processo de industrialização, processo de progresso, então ela já estava atrasada. Os educadores que defendiam a escola pública lutavam para que a verba financeira destine-se apenas a essa instituição, enquanto que os defensores da escola particular lutavam contra a exclusividade da verba para as escolas públicas e laicas. A lei, quando foi aprovada, como já disse, já estava defasada, pois não atendia mais à realidade brasileira, além do que os graves problemas da educação foram ignorados, como, por exemplo, falta de vaga nas escolas, os problemas da educação popular, a melhoria do professorado, não sendo possível promover as mudanças necessárias. Por isso, ela já tinha essa característica de ser defasada. Na década de 50, o início da década de 60, os políticos progressistas incentivavam a participação da população na vida política e cultural, reivindicando reformas de base. Renasce um interesse pela discussão dos graves problemas que assolam a população. As entidades sindicais são criadas e os movimentos da educação popular destinados à alfabetização de adultos são organizados pelo governo federal, destacando-se, né, a campanha de educação de adultos, o movimento de educação base, o Programa Nacional de Alfabetização, principais movimentos de educação popular nesse período, movimento da educação popular com a MCP, e de pé no chão também se aprende a ler, movimento de educação de base, e o Centro Popular de Cultura, a UNE. Tudo isso foi acontecendo dentro, né, deste período aí chamado o período populista. No governo do presidente João Goulart são criados os Centros Federais de Educação, o Plano Nacional da Educação, cujo objetivo era a erradicação do analfabetismo, atendendo uma exigência do trabalho da Aliança para o Progresso, documento assinado em Punta del Este, no Uruguai, em 1961. Também foi criada a Comissão Nacional de Alfabetização, com o intuito de construir um Plano Nacional de Alfabetização, e a Comissão de Cultura Popular e o Plano Nacional de Alfabetização, com o objetivo de implantar o sistema de Paulo Freire em todo o país, atingindo mais trabalhadores. E dentro desse período é que vai surgir justamente a figura, o trabalho de Paulo Freire, o método de Paulo Freire de alfabetização, e que depois nós vamos, num outro momento, falar especificamente de Paulo Freire. Mas foi dentro desse período, dentro desse contexto,
que vai então surgir o trabalho, a proposta de alfabetização de Paulo Freire, da qual nós vamos trabalhar num momento específico, falando só sobre, né, esse proposta de alfabetização de jovens e adultos desenvolvida por Paulo Freire. A obra de Paulo Freire surge nesse turbilhão efervescente, desenvolve uma pedagogia libertadora e conscientizadora voltada para a camada popular, partindo do princípio de que a educação é um ato político, tendo como um ponto de partida a realidade local. Inova por pensar numa educação popular, voltada para a construção do conhecimento, na sua origem, nas suas raízes históricas, de um povo e na provocação de vazios através de uma educação problematizadora. Essa é uma síntese da proposta de Paulo Freire, da qual nós vamos trabalhar um pouco mais em um outro momento. Justamente aí, nesse sentido, foi um movimento organizado, o Manifesto dos Educadores, surge o Manifesto dos Educadores, que é um movimento organizado com o objetivo de acelerar as discussões da diretriz e base da educação nacional, que já vinha sendo discutido, né, como já falei, desde 1948 e que foi aprovada só em 1961. E aí são todas essas movimentações, né, que vão ocorrendo nesse período chamado do período populista. Educadores e intelectuais liberais, liberais e progressistas, socialistas, comunistas, nacionalistas, entre outros. Este manifesto não se preocupou com as questões didáticas e pedagógicas, assim com as questões políticas da educação. Foi favorável ao ensino público e privado, desde que as verbas públicas fossem dirigidas apenas à educação pública. Então, essa é a movimentação desse manifesto dos educadores. Mas um substitutivo de Carlos Lacerda em defesa do ensino privado e religioso, e a verba passa a ser também para a privada. Tal manifesto apresentou as seguintes características: divergência, monopólio do Estado versus ensino livre, iniciativa privada, discussão do documento essencialmente político, exclusão pedagógica, não há referência à seletividade biológica por talentos, o que se difere do Manifesto dos Pioneiros de 1932, não defendem a escola como instrumento de adaptação à sociedade. Então, são a educação para o trabalho e desenvolvimento econômico, ciência aplicada, formação de especialistas. Surge também a campanha de defesa da escola pública, que foi organizada formalmente a partir de 1960, como aponta, né, nos estudos da história da educação brasileira, segundo Ghirardelli. E apesar da campanha apresentada, as condições propostas pelos liberais foram os socialistas, como o professor Florestan Fernandes, que amplia a discussão para regiões consideradas distintas como o interior do Brasil, levando para a camada mais pobre da população os ideais impregnados pelo discurso desse movimento. Então, são justamente toda essa movimentação, né, política e econômica, desenvolvimentista, educacional, que vai ocorrer durante esse chamado, né, período ou república populista. Por hoje, nós queremos ficar por aqui, nesses apontamentos, né, e numa outra oportunidade nós vamos estar trabalhando um pouco sobre esta proposta de alfabetização de Paulo Freire, que ele vai estar, né, desenvolvendo e que faz parte de toda essa movimentação da chamada educação popular. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado. Até uma próxima.